Se passássemos a vida inteira escrevendo sobre mediunidade, ainda seria pouco. O assunto é imensurável e cheio de sutilezas, algumas merecendo nossa especial atenção. Por exemplo, o Templo Arani, em Portugal, distribuiu um texto muito interessante, vindo de suas apostilas de estudo. Ele divide o desenvolvimento da mediunidade na Umbanda em 7 níveis. Aí você poderá perguntar, mas por que mediunidade na Umbanda? Se é um fenômeno natural, seria diferente da mediunidade espírita, por exemplo? Aí entramos nas sutilezas que falamos há pouco. Essencialmente, a mediunidade é a mesma em todo ser vivo que tenha um sistema nervoso nesse planeta. Mas na Umbanda há uns detalhes que nos diferencia bastante dos demais. E esses detalhes estarão nas entidades que trabalham conosco, nos rituais e nas energias que manipulamos em nossos trabalhos. Vamos começar com o médium de assistência, o nível mais básico na classificação que citamos. Será aquele que costuma frequentar o terreiro, vindo atormentado por sua mediunidade ou pelos problemas que decorrem disso, já que ignorava ou nunca se importou até aquele presente momento. O primeiro passo será o uso de defumações. As guias básicas usadas no pescoço, como aquela das 7 linhas da Umbanda, e banhos de descarrego na intenção de ajudá-lo em seus primeiros socorros em busca de equilíbrio. O segundo grau será o médium em desenvolvimento. Será quando alguém pede para entrar na corrente mediúnica, após ter frequentado a assistência por algum tempo, acostumando-se àquela vibração espiritual, percebendo que ali seus guias têm afinidade. E lembremos, nenhum médium entra ou sai de uma corrente mediúnica sem antes ter sido avaliado pelo guia-chefe do local e dada sua permissão para ingressar no grupo. O terceiro grau é o médium confirmado. É quando, através de sua mediunidade ou do guia-chefe daquele terreiro, seu guia será identificado, dirá quem é e a qual linha ele pertence. Na Umbanda, um guia-chefe poderá ser um caboclo ou um preto velho unicamente, nunca um exu ou uma criança. E haverá terreiros que só permitem que caboclos sejam seus guias-chefes. O médium passará a usar a guia de sua entidade no pescoço. O quarto grau será o médium de corrente. Já será um membro ativo no grupo, com atividades que poderá ser como cambono, conhecido como auxiliar das entidades durante seus trabalhos, os tamboreiros ou ogãs, que garantem a condução dos cânticos e também outras funções dentro daquele terreiro. O quinto grau será aquele que muitos ambicionam. Será o médium de passe. Será o médium que a entidade já deu o nome, riscando seu ponto com firmeza, mostrando que a incorporação estará ali completa, de domínio pleno em seu médium. Terá visivelmente uma incorporação segura e a capacidade do guia em trazer uma mensagem clara a quem necessita de esclarecimento ou consolo. Nesse ponto, será muito observado tanto pelo guia-chefe quanto pelos dirigentes, para que esse processo esteja completo. O sexto grau será um nível acima do médium que já dá passes. Será o médium borilado, ou seja, que já recebeu o amaci algumas vezes, que é o ritual de ervas anuais sobre sua cabeça. Além das consultas, ele passa a executar algumas tarefas em rituais importantes,
ou lidar com os pontos mais imantados daquele terreiro, após receber permissão especial para isso. Poderá usar mais guias no pescoço, aquelas de seu grupo de entidades. Finalmente, o 7º grau será o médium coroado, aquele que se submeteu a 7 anos de amacis anuais em seu terreiro, que já teve uma formação tanto em corporação quanto teórica, que conhece profundamente seu terreiro, que já tem a confiança e poderá ser auxiliar direto dos dirigentes, se isso for permitido pelo guia-chefe dali. Para marcar esse grau, muitos terreiros fazem uma cerimônia pública, muito simples, onde ele receberá uma coroa de flores frente ao público, marcando sua graduação. Como vimos, mediunidade na Umbanda pode ser diferente da mediunidade de outras doutrinas e religiões, já que obedece a uma hierarquia bem clara em torno de um espírito, que é o guia-chefe que comanda a espiritualidade daquele terreiro. Da presença de um dirigente espiritual que ocupa um cargo único de liderança naquele grupo, do uso de guias no pescoço que não apenas garantem sua segurança física e espiritual nos trabalhos, mas demarcam o desenvolvimento daquele médium em seus vários graus, de rituais marcantes, abrindo seus chakras, como acontece em nosso Amaci. Se atentos, essa classificação explica com muita clareza o crescimento de um médium dentro de um círculo de Umbanda, que acontece grau a grau, passo a passo. Bem como explica ao jovem médium o que é esperado dele, o que ele precisa saber ou ser, antes de ser permitida sua permanência nos trabalhos mais internos do terreiro. Entendendo que não existem privilégios ali, mas sim permissões espirituais vindas dos guia-chefes que delimitam as tarefas ali dentro, já que nos observam em profundidade e obedecem às diretrizes da espiritualidade mais alta que nos comanda. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo sensacional, bem curtinho, feito com carinho para você. Até a próxima!